E a Pro voltou para falar sobre a devolutiva, né, da atividade. Então é o seguinte, a primeira, lembra que a Pro pediu para vocês pesquisarem um poema, né, colocar no caderno e dedicar para alguém. Aí o que é que acontece? A gente fez uma pesquisa e a maioria não quis o Google Meet, né, por não ter acesso ou por não ter um celular no horário da aula. E a aula no Google Meet é ao vivo, e aí quem não pode assistir na hora perde a aula. Então ficou bastante complicado, porque 70% dos pais preferiram não ter. Então, porque aqui, do jeito que a gente faz, a aula fica gravada e depois quem não tem como assistir, porque trabalha o dia todo, aí assiste depois, né? Então a gente vai pedir o seguinte: todos os dias, na aula da Proelda, a Pro vai pedir que vocês gravem um videozinho rápido de uma resposta de uma atividade, de uma devolutiva. Porque a Pro não vai colocar de todo mundo, porque senão vai encher o celular de todo mundo. Na verdade, todo mundo vai participar. Participa 4 ou 5 em um dia, no outro dia outras pessoas, e aí a gente vai vendo todo mundo como é que tá, certo? Principalmente na questão de leitura, de pontuação, é muito importante que a gente veja isso, certo? Então grave um videozinho rápido, por exemplo, no poema que a Pro pediu para vocês colocarem no caderno e dedicar. Faça um videozinho rápido, de 1 minuto, 30 segundos, que não precisa ler o poema todo, basta ler uma estrofe, certo? Então tá. Então primeiro foi a criação do poema e a pesquisa do poema e para quem vocês dedicaram. Fizeram, ok? Vou estar recebendo. Depois foi a criação poética, né? Que vocês iam imaginar a cena, né? O que é que está acontecendo aqui, fazer um pequeno relato e depois responder o conectando ideias, ok? Aí depois a gente ia para o antes da leitura, que lembra que a Pro falou que a gente vai ler o texto poético de Lampião e Maria Bonita, né? Mas o antes da leitura, ele instiga a gente a pensar o que vai ter aqui, né? Antes da gente fazer a leitura. Tem a imagem, e na imagem ela é bastante sugestiva, basta prestar atenção nela. Ele pergunta: o que está sendo representado na ilustração? O que a gente está vendo aqui, né? Será que são 2 tocadores? Vocês pensaram nisso? Se não, o que foi? O que é que tem aqui? Eu vou estar olhando as respostas de vocês, mas inicialmente são 2 tocadores, né? 2 instrumentistas ou 2 músicos, certo? Nessa imagem. Aí depois tem, você já viu em algum lugar público a cena representada nessa ilustração? Aí vocês vão dizer que sim ou que não. Aí tinha comente com seus colegas, não tem como a gente comentar agora, né? Depois ele pergunta, em sua opinião, na sua opinião, a quem os cordéis são destinados? Para quem se escreve os cordéis? Que a Pro já falou que os cordéis são poemas que eles penduravam em cordões, né? Para quem que eles mandavam esses cordéis, né? Então, pede na opinião de vocês, na opinião de vocês, cada um tem a sua. Depois, o cordel que você vai ler na página seguinte é intitulado Combate e Morte de Lampião. Olha o nome. Você já ouviu falar de Lampião? É uma pergunta que ele faz. Converse com seus colegas. Então, como a gente não está tendo esse momento agora, vamos imaginar só até aqui. Você já ouviu falar de Lampião? Se sim ou se não. Lembra que a Pro falou que sim e não não é resposta. Mas se sim, aonde vocês ouviram falar? E se não, pronto. O outro. Como você acha que foi o combate e morte de Lampião? É a imaginação de vocês, para depois que a gente lê, a gente falar, rapaz, eu estava na linha certa, era isso mesmo que ia acontecer, né? Então, é muito importante que ele instiga a gente a pensar antes da leitura, certo? Então, foi essa a atividade de hoje. Na próxima aula, nós vamos para morte e combate de Lampião, certo? Beijos em todos.